Fala pessoal, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. Primeiro vídeo do ano, eu queria desde já desejar um feliz 2022 para você. Que as bênçãos de Deus te acompanhem durante todo esse ano e que o seu coração e a sua mente estejam alicerçadas na palavra do Senhor. É isso que eu desejo para você. E eu estava refletindo nesse início do ano a respeito de o que marcaria o ano de 2022, né? E você pode achar, Davi, não é muito cedo para você já ficar pensando como poderia ser 2022, mas eu estava pensando a respeito do maior problema, que tudo indica que é o problema que nós teremos nesse ano de 2022. Eu queria falar para vocês a respeito do ódio. Eu senti no meu espírito no início desse ano que o ano de 2022 será um ano marcado pelo ódio de um contra o outro. Resumidamente, o que seria o ódio? Jesus uma vez ele diz lá no seu evangelho que quando você odeia o seu irmão, no seu coração e na sua mente, você já matou o seu irmão. Ou seja, Jesus está nos dizendo que aquele que odeia o seu irmão, intuitivamente, ele deseja a morte do seu irmão. Ele deseja a destruição do seu próximo. Eu queria ler rapidamente um texto com vocês. Mas a voz que ouvis digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E por que é interessante começar o ano falando desse tema tão pesado a respeito do ódio? A pessoa que ela odeia, ela não tem paz interior. A pessoa que ela odeia alguém, ela tem problemas de relacionamento. A pessoa que odeia alguém, ela passa meses e ela passa anos guardando uma amargura no coração. E o pior de tudo, a pessoa que guarda o ódio de alguém no coração, essa pessoa ela abre uma brecha na sua alma para que os demônios entrem, para que o inimigo faça o que quiser na sua alma e no seu interior. Então eu queria começar esse ano lhe aconselhando a fechar essa porta da sua alma. Eu quero lhe aconselhar nesse ano, você parar um pouco para refletir, você entrar na presença de Deus, você pega uma caneta e anotar a respeito da situação da sua alma. Se tem alguma pessoa próxima a você, que há muito tempo você guarda rancor e você guarda discórdia, eu queria lhe aconselhar no começo desse ano, orar por essa pessoa. Eu queria pedir que no começo desse ano você intercedesse para o bem dessa pessoa. É interessante que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Mas o interessante é que amar uma pessoa que me fez mal não é algo tão simples assim. Eu não posso simplesmente dizer: hoje eu decido amar a pessoa que eu odeio ou a pessoa que me fez mal. Mas Jesus ele nos dá um segundo conselho: fazei o bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. E eu quero pegar essa parte final: orai pelos que vos caluniam. A partir do momento que, mesmo contra a vontade da sua alma, você faz o bem, mesmo contra a vontade da sua mente, você decide fazer o bem àquele que você odeia ou àquele que também lhe odeia, a partir desse momento, o Espírito Santo ele vai restaurando o teu interior. A partir desse momento, você vai sendo curado. A partir desse momento, você vai sendo renovado e a brecha que existe na sua alma, ela vai sendo fechada. Então, é interessante que Jesus ele poderia simplesmente dizer: amai os vossos inimigos. Mas ele nos dá o conselho, ele nos dá a dica de como nós iremos aprender a amar essa pessoa. Se você é rapaz, se você é moça, todas as vezes que você vai começar a namorar com alguém, você já dificilmente você vai começar esse relacionamento já amando essa pessoa. Talvez você tenha um sentimento, talvez você tenha uma atração física, mas você percebe que durante o relacionamento, durante a convivência, você vai aprendendo a amar aquela pessoa. Você vai aprendendo a conviver com os defeitos daquela pessoa. E a partir dessa convivência, você vai aprendendo a amar. Eu quero dizer para você que você também precisa aprender a amar os teus inimigos. E o texto é bem simples. Você aprende a amar os teus inimigos quando decide devolver o bem quando alguém te faz mal. Quando a pessoa te faz mal
e você decide reagir fazendo bem, o que que acontece? A primeira coisa que acontece é que o teu inimigo, ele vai ficar todo desmontado. Ele vai ficar sem reação, ele vai pensar, poxa, eu fiz o bem ao meu inimigo, eu fiz o mal ao meu inimigo e o meu inimigo fez o contrário. Ele fez o bem a mim. Eu quero falar algo para você por experiência própria. Você precisa até confrontar as pessoas próximas a você com amor. Eu, por exemplo, eu já cheguei a dar bronca em amigos próximos a mim, e bronca dura a ponto da pessoa me bloquear, a ponto da pessoa dizer que vai cortar contato comigo, mas eu demonstrei tanto amor na forma como confrontei aquela pessoa, que dias depois a pessoa voltou para me procurar para pedir conselho. O que deve ter se passado na cabeça dessa pessoa? A pessoa, ela percebeu que até mesmo a bronca que eu dei nela, eu não fiz para destruí-la, eu não fiz para derrubá-la, mas eu fiz aquilo para abrir sua mente, para despertá-la a respeito do erro em que ela está vivendo. O que eu tenho percebido é que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas, elas têm dificuldade de discordar do próximo sem odiar a pessoa. Eu fico vendo às vezes esses assuntos de política, parece que no Brasil as pessoas só falam de política o tempo todo, não falam mais de outro assunto. Mas eu quero dizer para você que eu tenho, hoje, graças a Deus, Deus me curou de tal forma que eu tenho a capacidade de discordar de pessoas que convivem comigo sem odiar aquela pessoa. A impressão que dá é que quando a pessoa, ela pensa diferente de você em algum assunto, você já encaixa essa pessoa em um rótulo, em uma casta que precisa ser odiada. Eu quero dizer algo para você: se você tem amigos seus que não vivem o evangelho, você não vai atrair essa pessoa para o evangelho lhe insultando, demonstrando ódio pela vida perversa em que ela vive, mas você vai despertar essa pessoa para a verdade do evangelho a partir do momento que você confrontar essa pessoa para o bem dela e não para destruí-la. Então lembre-se sempre, Jesus, ele foi o grande exemplo disso. Eu quero dizer para você que Jesus, ele deu broncas colossais nos saduceus, nos fariseus e nos mestres da lei. Só para você ter uma ideia, teve momentos no evangelho que Jesus simplesmente humilhou os fariseus, os saduceus e os mestres da lei diante da multidão. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca fez aquilo com ódio. Ele nunca fez aquilo para destruir. Ou seja, Jesus se incomodava com a hipocrisia daqueles homens. Mas quando ele estava lá na cruz, ele provou que todas aquelas humilhações que ele fez aqueles homens passar, foi para que eles despertassem para a realidade do reino de Deus. E a palavra de Deus nos diz que lá na cruz, ele intercedeu, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se você quer ter um ano maravilhoso, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de prosperidade, eu quero dizer que você não vai ter um ano maravilhoso se a partir de hoje, no início desse ano, você não decidir aprender a amar os teus inimigos. Eu quero ler novamente o texto com você. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Deus lhe abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, crentes e descrentes, para o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe e até a próxima.